Muito boa noite a todos. Quero agradecer a vossa presença. Isto não é fácil, nós sabemos, temos sempre uma certa tolerância, porque sabemos que não é fácil o estacionamento aqui na zona, os problemas que tem. Hoje também havia futebol, não sei se haverá alguém que tenha ficado entretido com o futebol, mas eu acho que não terá sido por essa razão. Muito obrigado a todos, numa noite, continua o calor, num dia de semana, por termos a vossa presença. Para a Casa dos Açores é um grande prazer ter-vos aqui e quero agradecer desde logo e muito especialmente ao Dr. António Ornelas Mendes por se ter disponibilizado a vir apresentar, virmos aqui falar um pouco sobre a sua última obra na Casa dos Açores. A Casa dos Açores está sempre aberta para o Dr. António Ornelas Mendes, assim como ao Dr. Jorge Forjás. São pessoas que muito estimamos, açorianos, com obra feita, pessoas bem reconhecidas, para quem gosta das áreas da história, da genealogia, não só. E, portanto, é com muito gosto que acolhemos aqui esta sessão. Eu vou ser muito breve, antes de passar a palavra ao Dr. Jorge Forjás, para nos falar. Não querias falar primeiro? Posso. Nós não combinamos nada. Pronto, eu vou ser muito sucinto, apenas para referir. O Dr. António Ornelas Mendes, para os que não conhecem, é licenciado em História. Eu não vou passar aqui um currículo detalhado, só dizer algumas coisas. É licenciado em História, foi adito cultural de Portugal em Marrocos, na Bélgica e em Roma, portanto tem essa experiência que certamente muito o enriqueceu. Também as pessoas devem lembrar que o Sr. Doutor foi secretário regional de Educação e Cultura do Governo Regional dos Açores nos anos de 84 a 88. E para além deste currículo profissional, tem-se dedicado aos assuntos da história, mas também da genealogia e da heráldica. Só para referir alguma das suas obras, temos aqui Tavares Carreiro, uma família micaelense. O Dr. António Ornelas Mendes, sendo terceirense, tem-se dedicado bastante aos micaelenses, o que não deixa de ser, para mim que sou micaelense, ninguém é perfeito, como é que costumo dizer, muito me honra. Portanto, Tavares Carreiro, uma família micaelense. Depois temos uma obra que me parece muito interessante, que eu nunca tive a oportunidade ainda não de folhear ou de ler, que é Rodrigues Gomes Falcão, Cordeiro de Neves e outras famílias, da Maia, da Relva, de Ponta Delgada e desta aos sertões de Pernambuco e à terra da América. Parece uma obra, só pelo título, que deve ser muito interessante. Depois temos da origem de algumas famílias estrangeiras na Terceira e no Faial. Em coautoria com o Dr. Jorge Forjás, temos o Tombo Heráldico dos Açores, temos História, Genealogia e Heráldica. É a mesma coisa, exatamente. Exato. Temos Genealogia da Ilha Terceira, em coautoria com o Dr. Jorge Forjás, e temos as genealogias das 4 ilhas, em vários volumes, também em coautoria com o Dr. Jorge Forjás. Ainda foi o autor de um prefácio sobre Machado de Faria e Maia. Pronto, isto só para citar realmente alguma das obras do Dr. António Ornelas Mendes, para além daquela que nos traz aqui hoje, que é a descendência do primeiro Visconde do Botelho. Muito obrigado, doutor, mais uma vez, pela sua disponibilidade e por nos vir aqui falar sobre uma figura importante dos Açores. Ao Dr. Jorge Forjás agradeço uma vez mais também a sua presença.
nós conhecemos muito bem o Dr. Jorge Puxás. Da última vez ele não me deixou dizer algumas palavras sobre ele e, portanto, desta vez também vou dizer assim. Portanto, também historiador. Eu já sou comida requentada. Historiador que se tem dedicado muito à genealogia, sobretudo. Tem obras excelentes no campo da genealogia. Muitas delas foram aqui apresentadas. Nomeadamente sobre as genealogias de Moçambique, de Macau, e mais recentemente foi aquela sobre os DART, que também foi aqui apresentado. Portanto, é uma pessoa bem conhecida da nossa casa e é sempre com muito prazer que aqui o acolhemos. Pronto, e com este metal, não quero, importa eu ouvir estes senhores que estão aqui à minha direita e à minha esquerda, e agora fico na dúvida quem é que deve passar a primeira palavra. Casazinha só breve. Muito bem. Boa noite a todos. Sr. Presidente da Direção da Casa dos Açores, meus caros amigos. Eu tenho feito nos últimos anos algumas genealogias sobre São Miguel por duas razões. Primeiro, porque o Jorge Rogério ocupou o espaço ultramarino português, ou dois ultramarino português, com Macau, com a Índia, com São Tomé, etc. Fiz alguns outros trabalhos de parceria com ele, relativos à Ilha Terceira, em 10 volumes, uma coisa gigantesca, com 7.500 páginas. 7.500 páginas é a obra. E outro sobre o Faial, 4 volumes, com 3.000 e tal páginas também. Faço genealogias, ou dediquei-me a fazer algumas genealogias sobre famílias de São Miguel, primeiro porque também a minha mulher é de lá e, de certa maneira, foi puxando as orelhas para eu ir debruçar um pouco sobre o São Miguel. Em segundo lugar, e sobretudo até, porque a minha sogra era uma pessoa muito faladora, muito dada, muito simpática, muito aberta e, de facto, eu tenho uma melhor das recordações dela. E ela não se calava com os seus parentes roteiros. Pelo lado da mãe, ela era botelho de Gusmão. E fazia relacionamentos de pessoas, o primo este, a prima aquela com o outro, pois é que na minha cabeça fazia uma barafunda, que eram parentes que já em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, os mais próximos, outros mais afastados. E tinha pensado eu próprio em fazer um dia uma surpresa de escrever fazer um apanhado da descendência do primeiro escultor, com todos os seus ramos, para ela, digamos assim, não, mais para ela, não mais para mim próprio, perceber sobre as pessoas com quem, ou de quem ela estava a falar. Mas, entretanto, coitada, ela de facto morreu, pode-se dizer precocemente, embora não fosse muito nova, tinha 85 anos, e aos 85 anos é-se novo, mas foi realmente um momento rápido da morte dela, não foi muito prolongada a doença que teve, e portanto não teve a alegria que teria tido. Estou absolutamente certo que teria ficado muito contente se pudesse ler o livro e ter o livro, mas fiz-lhe uma homenagem. E logo na abertura do livro, a dedicatória que faço é precisamente a minha sogra Ana Laura Botelho de Resmão Tavares Carreira. E pronto, de qualquer maneira nasceu este livrinho, que é um livro breve, de 313 páginas, em que, a partir do primeiro Visconde Botelho, que foi um titular que nasceu na Vila Franca e vivendo na Vila Franca praticamente toda a sua vida, teve uma prole numerosa de que hoje existem inúmeros descendentes, algumas dezenas e dezenas de descendentes. E, portanto, muitos deles, certamente, só através deste livro poderão estabelecer os graus de parentesco que há entre si. O Visconde Botelho foi um homem notável, os testemunhos que temos do tempo dele são testemunhos abonatórios, de um caráter realmente, de um homem bondoso, de um homem virado para os outros, e que realmente deixou de si boa fama e boa imagem. E, portanto, aqui é a razão porque este livro nasceu e apareceu. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite.
Normalmente quando venho aqui é para apresentar algum livro que diga respeito à minha família, portanto digo sempre caros amigos e caros parentes. Neste caso, só caros amigos, porque os parentes são todos da Teresa, não são meus. Embora a Teresa seja minha prima, mas é por outra linha. Seja que for, caros amigos e caros conterrâneos. Eu estava aqui a ouvir o António Mendes falar e estava-me a lembrar uma história que se passou na nossa vida. Nós conhecemos já há 60 anos, uma vida, uma longa vida. Temos mais uns aninhos depois dos 60, não muitos. E com ele partilhámos a nossa juventude, a nossa infância, a nossa juventude, o nosso tempo do liceu, o nosso tempo da universidade, éramos sempre três. António, eu e o José Guilherme Reis Leite, também conhecido de alguns dos presentes, também teve uma carreira notável na política açoriana. Aliás, todos nós, curiosamente, de uma maneira ou de outra, eu mais modestamente, tivemos um papel logo naquele primeiro, digamos assim, naquele primeiro impacto da abertura dos Açores ao regime autonómico, o José Guilherme como secretário regional, que o António seguiu logo a seguir, depois foi o José Guilherme presidente da Assembleia, foi o primeiro diretor da cultura lá, enfim, até nisso estivemos sempre juntos. Bom, estávamos tão juntos na faculdade que até o nosso professor, o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, bem conhecido, historiador, ainda vivo, enfim, infelizmente já muito mal, chamava-nos a nós, quando nos via, lá vão os três mosqueteiros. E quando foi aos Açores fazer uma conferência a nosso convite, quando estávamos nessa governação açoriana, ele foi lá fazer uma conferência sobre o Dom António Prior de Corato, e nós estávamos lá os três, ele começou a conferência exatamente dirigindo uma palavra aos três mosqueteiros. Bom, os três mosqueteiros agora o que é que fazem? Vão fazendo livros e publicando umas coisas, e o que é que fazemos uns aos outros? Apresentamos os livros uns aos outros. E então há aquela anedota que se conta que é assim, há aqui duas pessoas inteligentes, uma o meu amigo, outra o meu amigo dirá quem é. Sou eu. De maneira que outro dia o José Leite apresentou um livro meu na terceira. Depois o José Leite apresentou o livro do António em São Miguel. Depois o António apresentou o meu livro aqui, o tal dos dardos, aqui há 2 meses. Agora veio o apresentado do António. Isto são tudo equilíbrios de contas, muito bem calculadas para que funcione tudo muito bem. De resto, é tradição de que a apresentação de um livro é feita normalmente por amigos e sobretudo por pessoas que estão predispostas a apreciar o livro. Porque eu aqui há tempos assistia ao lançamento de um livro em que fiquei aterrorizado, porque a pessoa que apresentou o livro falou mal do livro todo o tempo, que é uma coisa perfeitamente extraordinária. Porque de resto, não há nenhum livro, até um livro, especialmente um livro desta natureza, porque um romance gosta-se ou não se gosta, até pode haver 50 pessoas que gostem muito e as outras 50 ao lado, tão ilustradas e tão inteligentes, podem não gostar nada, não é? Isto aqui não é bem uma questão de gostar ou não gostar, quer dizer, isto aqui é outro tipo de informação que não é sujeita a uma opinião literária, digamos assim, são factos. E, portanto, pode haver erros, pode haver qualquer coisa que não esteja bem, pode haver... E, portanto, o apresentador pode, se quiser, encontrar qualquer coisa. E foi isso que fizeram na tal apresentação que me deixou espantado. Mas connosco não é esse perigo, porque a gente está sempre aqui para nos louvarmos uns aos outros. Não só porque somos amigos, mas também porque fazemos bons trabalhos, graças a Deus. E temos, enfim, semeado o mundo genealógico com um contributo que me parece que já não é suficiente. Ora bem, como saberão, e o António e o Sr. Coronel também fez referência a isso, nós publicámos, nós toda a vida vivemos a terceira, embora depois o António tenha vivido boa parte da sua vida cá no continente, mas desde os tempos do liceu que achámos graça à ideia da genealogia, de fazer um estudo genealógico e tal. E eu perguntava ao meu pai, ele infelizmente não podia perguntar ao pai dele, porque o pai dele morreu, eu era muito novo, mas eu perguntava muito ao meu pai, que era fulano, que era beltrano e tal. Tínhamos um amigo nosso e primo e grande amigo, o Henrique Brás, que também começou com estas... Fazia parte um pouco deste grupo inicial, embora depois se tenha afastado, embora sempre muito interessado pelo assunto, mas afastou-se da investigação. E o Henrique Brás era filho do Dr. Henrique Brás, que era conservador do Registro Civil. Ora, era na Conservatória do Registro Civil que se guardavam os documentos que nos interessavam. E o Dr. Henrique Brás trabalhava muito à noite, ia para a Conservatória à noite e tal. E a gente ia para lá à noite, mexendo nos livros, casamentos, batismos, óbitos, íamos, enfim, mergulhando naquele mundo de datas, nomes, etc. Mas, no princípio, nós só nos interessávamos exclusivamente pelas nossas famílias. Eu para a família dele, eu para a minha, o Henrique Brás para a dele. Nossas famílias,
E nem sequer era por todos os ramos, porque o nosso conceito de família é uma coisa muito mais alargada que nós possamos imaginar. A gente fala em pais e avós, mas se falarmos a nível de quintos avós, estamos a falar de 200 pessoas, não é? Se vai de 7 ou 8 avós, estamos a falar em 1500. Cada geração que passa dobra. Portanto, se temos 1500 quintos avós, temos 3000 sextos avós. Todos eles são a nossa família. Todos eles são nossos antepassados. Nós não tínhamos bem essa noção. A nossa ideia é a minha família, a família Forjás. Esqueceu. A família Abreu, que era da minha mãe, que os avós eram de Braga, de Amares, já não tinha interesse. Não era muito açoriano. Porque nós éramos completamente açorianos, completamente terceirenses, completamente angrenses. E mesmo assim só do centro da cidade de Angra, que era a única parte que nos interessava, etc. Mas fomos evoluindo nesse tipo. É claro que depois havia uma maneira de alargar as genealogias, que era com as nossas namoradas. Namorada que entrasse, a gente tinha que lhe fazer as genealogias. Eu tive pouca sorte, só tive uma assim a sério, está ali. Mas também tratei logo de lhe fazer a genealogia. O António era um pouco mais dinâmico e, portanto, fez mais genealogias. Também estão aqui alguns. Vagamente. Bom, e fomos alargando. Bom, mas, praticamente, durante uma boa parte da nossa vida, só nos interessava as genealogias da cidade de Angra. Depois, isto alargou-se à cidade. Era da cidade de Angra. O resto da ilha não nos interessava, a praia não nos interessava, embora a minha mulher, exatamente, porque as linhas dela eram todas da praia, foi talvez a primeira vez que eu fiz umas investigações sobre as genealogias da praia, foi exatamente por causa dessa linha, e o António por causa da linha dele, do Ornavas, que também ia ter à praia, aliás, parentes, ele com a minha mulher. Portanto, acabámos por inconscientemente ir alargando este braço e acabámos por abraçar a ilha toda. E nisto nos gastámos os tais 60 anos a fazer genealogias da Ilha Terceira. Ao princípio, o que fazíamos era corrigir um trabalho que já existia, chamado Nobiliário da Ilha Terceira, que pelo próprio nome indica, como o próprio nome indica, só tratava das famílias ditas nobres, aristocráticas, e mesmo assim não eram todas. As principais, mais antigas famílias da cidade de Angra, só praticamente. Mas o nosso prazer era corrigir os erros que aquele livro... Tínhamos um prazer meio sádico de corrigir os erros que o outro tinha feito. Mal sabíamos nós que mais tarde, nós ao publicarmos os nossos livros, ficamos um pouco chateados quando nos corrigem os nossos erros. Mas estávamos nós a corrigir os erros do outro. E até porque os erros acontecem, não é? Como disse há pouco. Mas fomos corrigindo o outro livro. E era às margens do outro... O livro dele e o meu, desse nobiliário, o exemplar dele e o meu, podem um dia dar entrada no Arquivo Distrital de Angra do Heroísmo. São dois documentos interessantes de como se evolui numa investigação, com os milhares de notas que estão nas margens desse livro. Até que chegou uma altura da vida que a gente disse, isto não pode continuar, até porque já não cabe. Vamos começar a datilografar. Tudo datilografadinho, umas máquinas Olympus que havia, que fazia muito barulho, todo o dia em casa a datilografar, folhas e folhas e folhas e folhas. Quando começa a aparecer, depois o António vem para Lisboa, e nós começamos a trabalhar, ele aqui na Torre do Tombo, ele lá no Arquivo Distrital de Angra. Ele daqui datilografava as suas folhas em papel químico, mandava metade para lá, a outra metade para lá. E eu fazia o mesmo lá para cá para tentarmos sempre ter a mesma informação de um lado e do outro. Bom, quando aparecem os computadores, esse livro da Geologia da Terceira provavelmente nunca se publicaria. Nunca se publicaria porque tinha uma dimensão tal que era quase impossível a gente pensar em levar um manuscrito daqueles a um editor e a uma tipografia para se compor como se compunha à moda antiga. Porque o manuscrito era da altura desta mesa. Em papel datilografado, era da altura desta mesa. Só o mexer no manuscrito era um problema que a gente, quando queria encontrar uma pessoa, o terror era que aquelas folhas todas se misturassem e a gente nunca mais se entendesse ali dentro. Devo dizer que o António tinha uma memória prodigiosa e falava, porque é fácil, numa genealogia. Se me parece um tipo chamado Jorge Forjás, bom, está no capítulo Forjás. Ou se parece um tipo chamado Canticastro, está no capítulo Canticastro. Mas se parece um tipo chamado João Manuel Rodrigues, ou Fernando Nunes, ou coisa assim do género, há provavelmente 300 Fernandes Nunes naquela obra. Como é que se chega lá? Portanto, tinha que se andar, eram horas às vezes a procurar. Não há índices, agora tem os índicezinhos aqui, eu tenho o computador que faz a pesquisa, não é? Portanto, era um trabalho que a gente ia deixar para os nossos netos, que ficavam o manuscrito, seria daqui a 200 anos o manuscrito de uns genealogistas do século XX, chamado António Mendes e Jorge Forjás, que deixaram esta obra para os vindouros. Bom, felizmente apareceram os computadores. Os computadores permitiram meter toda esta informação no computador. Teve que ser tudo redatilografado para meter quase tudo dentro do computador.
Devo dizer que a maior parte daquilo, que eu então nessa matéria eu era mais dinâmico nas namoradas, eu era mais dinâmico nos computadores, com estes 4 dedinhos foi quase tudo isto meti lá dentro e com problemas às vezes até deste músculozinho da mão que acabou por reagir mal. Bom, o que é certo é que publicámos a nossa obra das genealogias da Terceira. E depois sentimos meio órfãos quando publicámos aquilo, porque foi uma vida inteira, dia e noite a pensar naquilo, e de repente o livro publica-se, passou para o outro lado, que é para o leitor, e agora o que é que nós vamos fazer os dois? Bom, o que é certo é que já nas genealogias da Terceira, nós tínhamos percebido que as ilhas não são tão estanques como se pode pensar. As famílias da Terceira casavam para o Faial, casavam muito para a Graciosa, algumas casavam para São Miguel, menos, as de São Miguel casavam muito com Santa Maria, aquela lógica dos distritos tinha alguma lógica, embora a Terceira, como ficava muito central, apanhava um pouco para os lados todos. Casamentos para São Miguel, raríssimos para Santa Maria, nenhum que eu saiba para o Corvo, até porque só para a casa que lá estava, não é? Alguns para as flores, tipo as mesquitas de Pimentel, ou o próprio sou descendente de gente de lá, mas muitos para a Graciosa, muitos para o Faial. Havia uma família da Terceira, chamada Paim da Câmara, que ainda hoje há lá descendentes, que durante 6 gerações, todos eles, os morgados, casaram com meninas da família Bruno da Silveira do Faial, sempre primas diretas. E as meninas e os Brunos da Silveira do Faial iam casar à Terceira com as meninas para da Câmara, sempre primas diretas. Isto, segundo certos tratados, isto devia dar um grupo de idiotas monumental por causa desta consanguinidade, mas na realidade não deu. O resultado deste ramo para da Câmara, o Conde da Praia, que enfim, foi uma figura eminente no século XIX, na Terceira. E então partimos para as genealogias, as chamadas genealogias das 4 ilhas. Depois chamámos genealogias das 4 ilhas, que foi, já tínhamos alguma coisa de Faial, por causa da investigação da Terceira, então vamos desenvolver o Faial. Então fizemos Faial, Pico, Flores e Corvo. Mais 4 volumes. Foram 10 da primeira dose, 14. Os nossos livros, esse conjunto de livros postos em cima desta mesa, é praticamente de ponta a ponta da mesa. Realmente não há na história da genealogia portuguesa obras tão grandes como estas sobre um território tão pequeno, quer dizer, há a história genealógica do século XVIII, não sei de quem, em 40 volumes, que é o país inteiro. Mas estamos a falar da Ilha Terceira, só, mais nada. E 2 ou 3 anos depois saímos com o livro do Faial e caímos novamente em depressão. E agora o que é que vamos fazer? Aí aconteceu que eu, pelos fases do destino, fui parar a Macau e entrei noutro mundo. Comecei a me interessar por famílias de Macau, comecei a me interessar por famílias depois de Macau à Índia, ainda Moçambique a São Tomé, e fui andando por aí fora até voltar para cá, até voltar aos Açores. E o António, bem que me dizia assim, não sei como é que tens pachorra, gente, sei lá quem é essa gente. Que gente, era a gente da Terceira. As de Faial ainda eram gente, fora disso já eram pouca gente. Até que começou a aparecer, para já entusiasmámos, a nós temos esse orgulho nessa questão, entusiasmámos o nosso editor, que tinha editado o Faial e a Terceira, e o nosso editor, por um lado, a interessar-se por, e o dono da obra, que era o Henrique Aguiar Rodrigues de São Miguel, neto do Dr. João Bernardo, neto do Sr. Rodrigo Rodrigues, aliás, para publicar as genealogias de São Miguel do Rodrigo Rodrigues, que estavam inéditas e não havia maneira de sair para a rua. Nem iriam sair se não fosse este empurrão. E se não houvesse este editor, o mesmo que fez a nossa obra, e que também publicava. Resultado, saíram 6 volumes das genealogias de São Miguel, nós não temos nada a ver com isso, a não ser o empurrão, e depois tivemos o prazer de apresentar a obra Adu no Faial, em Ponta Delgada, no Jardim José do Canto, e portanto os Açores ficaram praticamente completos. Só ficou fora São Jorge e a Graciosa. Nós temos um plano para a Graciosa, daqueles planos sucessivamente adiados, mas e com outro amigo para fazer a Graciosa. Temos um amigo nosso que está a trabalhar São Jorge. Com isso os Açores ficaram completos. Mas o que é certo é que António ficou sem nada para fazer, em termos genealógicos. E aí entrou o sangue da mulher a funcionar. E a sogra, minha sogra, aquela santa, que lhe falava nos botões. Mas já antes dos botões falava no Rodrigues e no avô Rodrigues, que tinha nascido em Demerara e depois tinha voltado para os Açores, que era originário da Madeira, não sei mais quem. Mal sabia eu que quando fui diretor regional da cultura, a primeira manifestação cultural que os Açores organizaram depois da autonomia com a Madeira
foi uma exposição que eu propus ao Dr. Montabaral, nessa altura Presidente do Governo, levar-se uma exposição sobre o Armando Coutos Rodrigues à Madeira, uma vez que o Armando Coutos Rodrigues, sendo açoriano, era originário de uma família madeirense. Então foi lá a exposição, com coisas da Casa Museu, depois veio a ser a Casa Museu dele, os manuscritos, os livros, etc. Fez-se uma exposição muito interessante. Mal sabia eu que o meu compadre genealógico, algum tempo depois, iria dedicar boa parte do seu tempo de investigação à família Rodrigues, exatamente do Armando Coutos Rodrigues e do lado da sua sogra. Bom, e portanto o António acabou por ver que, afinal, as genealogias não é só a terceira. Há genealogias também interessantes em São Miguel, imagina. E começou a publicar aqueles 2 trabalhos dos Rodrigues, disto, aquilo, um título tão longo que eu não consigo fixá-lo, mas que é muito interessante porque exatamente junta famílias que são praticamente desconhecidas do panorama genealógico açoriano. É preciso que se saiba que, relativamente a São Miguel, o que há grande, assim, definitivo e de raiz é o Rodrigo Rodrigues. Mas mesmo assim, por o Rodrigo Rodrigues é preciso que se saiba que não deixou uma obra para publicar. Ele fez uma obra que era uma atualização das linhas das Saudades da Terra do Dr. Gaspar Frutuoso. O Gaspar Frutuoso tem as suas genealogias organizadas não por famílias, mas por pessoas. Pega numa pessoa e diz assim, João da Ponte, dos descendentes de João da Ponte. E depois vem para ali abaixo os descendentes todos. Podem ser os Pontes, mas podem ser os Muniz, os Botões, os Câmaras, etc. Que também descendem de João da Ponte por qualquer linha. Portanto, o critério do Gaspar Frutuoso hoje em dia é completamente posto de parte. Ninguém faz descendência de uma pessoa assim, apanhando toda a gente, quando se quer fazer a genealogia da ilha inteira, não é quando se quer fazer a genealogia de uma família, como é o caso deste, que é diferente. E o Rodrigo Rodrigues entreteve-se a vida toda a atualizar aquelas linhas que o Gaspar Frutuoso fez, trazendo-as até ao século XX. Os seus manuscritos, os seus papéis, etc. Quando morreu, deixou aquilo tudo. Aquilo não era para publicar. Aquilo era para o seu prazer, para dar aos amigos, para que ele dava o Dr. João Bernardo, então, depois herdou aquela papelada toda, fartou-se de nos fornecer dados sobre famílias micaelenses, que ele ia lá consultar e dava-nos esses dados, e, portanto, aquilo ficaria por ali. O livro foi publicado, mas também é um livro muito pouco atualizado, o do Rodrigo Rodrigues, porque ele morre nos anos 40. Nos últimos 10 ou 20 anos de vida, se calhar já não trabalhou nada. E, portanto, significa que as últimas informações desse livro, se calhar, são dos anos 30, 40 do século XX. Bom, depois o Dr. João Bernardo acrescentou algumas coisas, não é? Em algumas linhas que lhe diziam mais diretamente respeito, ou de alguns amigos e tal. Mas não há muitos estudos monográficos sobre famílias de São Miguel. Há muito poucos. Até que recentemente apareceu nada, está lá há muitos anos, e com muita saúde, graças a Deus, o Eduardo Soares da Albergaria, não é? Como muitos conhecerão, publicou 2 trabalhos, ou 3, um sobre os Bachados de Faria Maia, outro sobre o Wickling, e o terceiro sobre os Soares da Albergaria, exatamente. Bom, que é curioso, porque ele exatamente, eu acho que ele não nos dá praticamente novidade nenhuma relativamente a antepassados. Isso dá o Rodrigo Rodrigues. Ele dá-nos imensas novidades relativamente às gerações atuais. Ele atualiza imenso aquelas famílias, os Faria Maia, os Soares da Albergaria, etc. Está atualizadíssimo. Para nós, que trabalhamos as genealogias já um pouco abrangentes, aqueles livros também foram de grande utilidade. Fomos lá caçar um ramo daqui, um ramo dali, etc., que se vai apanhando sempre em qualquer obra. Agora, há todo um trabalho de monografias genealógicas para fazer em São Miguel. O António avançou com essas 2. Ligadas necessariamente à sua família, não está completamente com o bichinho de São Miguel, até porque na terceira não vejo o que se possa fazer na terceira. Há certamente coisas para fazer na terceira, porque há muitas famílias rurais cujas raízes estão todas nas nossas genealogias, mas depois não estão devidamente desenvolvidas. E há tanta gente que pode fazer, mas a gente aqui para nós, a terceira, já estamos por aqui. Quer dizer, foram os tais 60 anos à volta das genealogias da terceira. Portanto, é preciso descobrir novos campos. O António descobriu este campo de São Miguel. E avançou com este livro do primeiro Visconde Botelho. Primeiro Visconde Botelho porque é a família que lhe diz respeito muito diretamente à mulher e à sogra, como muito bem contou no princípio. Depois porque é uma figura que podia ser mais atrás, porque não, isto no fundo é um critério. Não? Uma genealogia é sempre um critério. Eu posso fazer a genealogia das pessoas que moram nesta rua, por exemplo. Eu posso fazer a genealogia dos presidentes da Casa dos Açores, por exemplo. É um critério. A gente escolhe um critério e depois tem a obedecer ao critério. Ele lembrou-se de ser o primeiro Visconde Botelho, podia ter sido o pai do primeiro Visconde Botelho, e nessa altura já metia o primeiro Visconde Botelho e os seus irmãos todos. Bom, é claro que quanto mais recuasse
para depois obter toda a descendência, o livro seria cada vez maior e às tantas talvez até já não tivesse tanto interesse, porque ia repetir informação que estava no Rodrigo Rodrigues, etc, etc. Portanto, e escolheu o Visconde Botelho. O Visconde Botelho, o primeiro, é uma figura de referência, né, no panorama político, na aristocracia miquelense, um homem que deixou de si muito boa memória, com descendência suficiente também para fazer. Ninguém vai fazer uma genealogia que depois é um livrinho que tenha 27 páginas, quer dizer, também. Para já fazia isso, eu fazia isso em 15 dias. Quer dizer, e eu queria também ocupar o seu tempo. Aliás, devo dizer que este livro foi feito num tempo surpreendentemente curto. Porque eu tenho até a data do princípio do fim da investigação, aqui no fim, e surpreende para quem anda nestas lides, só uma pessoa com grande traquejo e grande experiência é que consegue fazer este livro desta maneira. E penso que aqui este livro tem grandes novidades, comparado com aqueles outros que já foram publicados. Porque tem muitas linhas aqui que são praticamente desconhecidas. Praticamente desconhecidas. Não é só as pessoas serem desconhecidas uns dos outros, como eu falava, porque muitos dos parentes começam a perder a noção do parentesco. Ou então dizem assim, olha a prima, estás boa e tal, mas como é que és prima? Ah, já não sei. A maior parte das pessoas já não sabem bem como é que são primos. Os bisavós, que eram primos e irmãos, o bisavô era tio da sobrinha, não sei o quê. A maior parte das pessoas não sabe explicar como é que são parentes. A não ser aquelas pessoas ilustradas, que em todas as famílias há sempre uma tia, uma senhora, uma pessoa que sabe tudo, não é? Seria o caso da Anita, da sogra do António. Bom, aqui não, aqui há imensa gente espalhada. Há gente aqui na América, há gente na África do Sul, há gente na Austrália, gente aqui fora no continente imenso, muitos em São Miguel. Metade desta gente já não usa o apelido Botelho, muitos nem saberão que são Botelho. Muitos nem saberão, são Botelho, que a gente fala, tu és Botelho. Eu não sou nada Botelho, eu sou Medeiros, eu sou Costa, eu sou Cogumbreiro, eu sou qualquer coisa, mas não sou Botelho. Não, a tua quarta ou quinta avó era Botelho. Portanto, isto por um lado é o estudo da mobilidade social que qualquer família tem. Embora, no passado, as famílias eram muito reduzidas ao seu espaçozinho, quer dizer, do Visconde Botelho para trás está tudo em Vila Franca. Do primeiro Visconde Botelho para baixo, começa... E hoje é do Brasil, dos sertões de Pernambuco, dizia-se há bocadinho, mas parte de um dos ramos dos Botelhos, como bem sabe, está na São Paulo. Aliás, tive o prazer de estar em casa do João Dorato aqui há 3 ou 4 anos com a minha mulher, onde nas paredes se respirava muitas memórias de São Miguel, de coisas que eu vou de lá do lado de São Miguel para o Brasil. E aqui agora vamos encontrar aqui os 6 ramos. O livro é dividido em 6 capítulos, que no fundo são os 6 ramos da descendência, os 6 filhos que o primeiro Visconde Botelho teve. E pode-se pensar assim, o primeiro Visconde Botelho teve 6 filhos, 12 netos, e não sei o quê, 12 netos, 36 bisnetos, e não sei o quê, e tal, lá. Às tantas, o António estava a dizer umas centenas de pessoas. Eu tive o cuidado de contar as pessoas que estão no índice. Temos aqui mais de 4.000 pessoas aqui neste livro tratadas. É claro que dessas 4.000 pessoas, estamos a falar de maridos e mulheres, mas mesmo que reduzamos a metade, os casamentos, estamos a falar de 2.000 descendentes daquele senhor. É muita gente, é muita gente. E gente que ocupou as mais variadas situações, os mais variados cargos na vida política, na vida social, na vida económica, na vida financeira, uns mais conhecidos, outros eventualmente completamente desconhecidos, são conhecidos de si próprios, já não é mau, e com biografias completas e muito interessante, que aqui repararão, quando folhearem a coisa, vão encontrar assim, coisas deste género, que é, sei lá, João Botelho de Guzmão e tal, casou com Maria Marques Nunes, natural de, sei lá, da Graciosa. Pronto, a coisa poderia parar ali. Filha natural da Graciosa, filha de José Marques Nunes e acabou. Vão ver que tem notas de pé de página enormes com informação sobre a família Marques Nunes, da senhora que casa na família, não é? Portanto, todos os aportes, os contributos das famílias externas que entram para os Botelhos têm uma longa nota desenvolvida sobre essa gente, porque permite também aos descendentes perceber um pouco o sangue que vai entrando na família, não é? Porque por cada casamento entra metade do sangue que os nossos descendentes vão ter. Se os nossos descendentes forem realmente nossos filhos de sangue, que era uma coisa que o Tomás de Figueiredo, um escritor hoje completamente desconhecido, referia-se sempre à genealogia como uma escadaria do sangue. Com esta coisa atualmente destes filhos, eu ontem falei disso numa apresentação de uma obra que fiz, minha, hoje com estes filhos que há agora aí encomendados por correio e tal, com genéticas estranhas, não sei bem se pode falar em escadaria do sangue. Pode-se falar no nome, a pessoa pode herdar um nome, porque o pai autoriza aquele filho que não sei bem ser filho a usar o nome.
Mas o sangue pode lá não estar. O sangue pode lá não estar. Como, aliás, nos nossos passados também pode, muitas vezes não estava o sangue, por exemplo, no caso dos filhos adotivos. Mas os filhos adotivos eram assumidos como tal e era um caso extraordinário até de devoção de um casal que se dedicava a criar uma criança, por mais diversas razões, e dava-lhe o seu nome. Como, aliás, acontecia nos morgados antigos. E todos aqui mais ou menos estão familiarizados com a palavra morgado, em que a sucessão se fazia através do filho, não necessariamente o primogênito, mas aquele a quem o instituidor do morgadio dizia como é que o morgadio devia ser sucedido. Podia ser o chamado morgado por eleição, em que, portanto, o morgado, quando morria, elegia um dos seus filhos para ser o seu herdeiro, podia ser um qualquer, a não ser que o morgadio fosse herdado daquilo que se chamava pela sucessão, pela lei natural do reino. Quer dizer, o reino, os reis morriam, o filho mais velho é que herdava. Se não tinha homens, herdava a filha. O caso da Dona Maria I e da Dona Maria II, os únicos casos da história de Portugal. Ora bem, no caso dos morgadios, há situações em que se deixa o morgado ao filho, depois do filho vai para ali fora, pela sucessão natural do reino e tal, enquanto o mundo durar. Estas frases dizem-se às vezes nessas instituições dos morgadios do século XVI, XV, etc. Enquanto o mundo durar. Mas se chegar a um dia em que o morgado não tenha nenhum descendente, não tenha nenhum herdeiro próximo que lhe herde o morgadio, etc, 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 nesse dia o morgado deve passar para o criado mais antigo da casa, com a condição de o criado passar a usar o nosso nome. Isto, há 2 ou 3 casos na história de Portugal disto. É uma coisa muito interessante. Portanto, ele herdava o nome, mas não herdava o sangue. Mas sabia-se, faz-se a genealogia desses descendentes do criado antigo da casa, até hoje, chega ali e parou, já não entrou naquela família. Herdou pela via de uma disposição testamentária. Portanto, eram as únicas situações assim extraordinárias que aconteciam no nosso passado genealógico. Bom, e como isto já me alonguei muito, eu não fui professor, mas deu-me agora em velho para dar aulas e tal. E vou dando aulas daquilo que sei, que é genealogias e heráldicas, que também é outro mundo em que a gente se meteu aqui há anos, a trabalhar a heráldica açoriana. Aliás, repararão na delicadeza desta capa. Esta capa tem aqui, para quem não saiba o que são os botões, as armas dos botões, e para quem não tenha nenhuma informação genealógica, esta capa pode ser um designer que fez uma coisa gira, com uns riscos amarelos e uns vermelhos, e uma florzinha de lija ali semeada, que é como se chamava. Porquê? É que isto é as armas dos botões. As armas dos botões, dentro daquele escudo, lá estão aquelas de vermelho e ouro, e uma flor de lis. Esta flor de lis era aquilo que se chamava uma diferença, porque os botões em Portugal, antes de irem para lá, usavam estas armas sem esta diferença. Havia cá os chefes dos botões, que ainda esqueça quem são. Não sei, há alguém aí em Portugal que é os chefes dos botões. Estas famílias iam para os Açores e quando recebiam carta de armas que lhes dava direito ao uso do brasão, invocavam os brasões dos seus antepassados e davam-nos aquilo que se chamava uma diferença. E a diferença era uma peçazinha que era colocada no brasão. Só este ramo dos botões de São Miguel é que usa estas armas dos botões com esta flor de lis. Qualquer botão que entrou aí que usa armas, pode haver muitos, não terão a flor de lis, poderão ter outra coisa qualquer. Ou até não terão nada se forem aquilo que se chamava o chefe da casa, o chefe da família, o primogênito, que ligava lá ao antepassado. Esse não tinha diferença nenhuma. Os outros iam metendo sempre uma diferençazinha que no fundo é o seu próprio ramo da família, não é? Portanto, isto aqui está aqui o estudo destas cartas e destas armas, enfim, nesta capa, e nós publicamos este trabalho sobre as cartas de armas que foram concedidas a açorianos, exatamente para também, porque a genealogia e a heráldica precisam, às vezes, também de uma certa disciplina. Estas publicações destes trabalhos, hoje em dia, não são com nenhuma intenção que não seja conhecer o passado e dá-lo a conhecer aos descendentes com vista ao futuro. Mais nada. No século XVII, no século XVIII, faziam-se muitas genealogias para o domo sua. Ou seja, toda a gente era sempre muito nobre, toda a gente tinha uns antepassados sempre fantásticos, tratavam-se, como eles diziam, tratavam-se com carruagem e bestas, e muitos criados de libré, não sei mais que, etc, etc. Quer fosse em Lisboa, quer fosse em Ponta Delgada, quer fosse nas Flores. Tinham sempre criados de libré e carruagens, nestas genealogias antigas. Porquê? Porque as genealogias eram para provar coisas de ordem social para
ter um lugar na sociedade. Era importante isso para as pessoas. Hoje em dia isso é importante para cada um de nós, a gente acha graça, ou conhecimentos dos nossos antepassados, etc. Mas em termos de lugar na sociedade, ter armas ou não ter armas, ser Botelhos, ser Fernandes, ser Forjás ou ser Mendes, é tudo igual ao litro. Portanto, já não tem a importância que tinha no passado. Por isso as genealogias hoje são feitas sem preconceitos. Nós hoje publicamos estes livros claramente, as coisas ficam vistas e claramente vistas como é que elas foram. Porque nós hoje temos, e já nós fizemos, nós os dois, 2 ou 3 vezes, embora poucas vezes, algumas genealogias a pedido de alguém. Alguém que de repente aparece da sociedade e tal. Opa, havias de fazer a minha genealogia, mas sabes quem são os teus antepassados? Não faça a mais pequena ideia. Bom, a coisa está malta. É mau negócio para começar. Porque quando não fazem a mais pequena ideia, o que é que eles querem? Querem que a gente faça, e eles que neste momento já são pessoas importantes no meio social, querem que a gente faça uma genealogia e uns antepassados à escala deles, à imagem e semelhança deles. Se eles hoje estão altos, os antepassados não podem ser sapateiros. E depois é um desgosto medonho, quer dizer, a gente faz a genealogiazinha e depois o ano passado é estuprador, ou é construtor de navios. Bom, se é construtor de navios, ou se é sapateiro, ou se é não sei o quê, o sapateiro passa a empresário, imediatamente. Se é não sei o quê e tal, e filhos de pais incógnitos, que acontece imenso nos antepassados. Imenso, quer dizer, todos nós temos antepassados filhos de pais incógnitos, quer dizer, isto acontecia na sociedade. Porque é a pessoa achar que hoje quer moldar os seus antepassados à sua imagem e semelhança. Ora bem, hoje em dia não se faz genealogias assim, a genealogia faz-se com o que há. Esta genealogia é muito interessante, além de mais é muito interessante, porque entronca em todas aquelas velhas famílias. Aliás, o António nem sequer teve o interesse e o empenhamento em falar quem eram os Botelhos. Os Botelhos são conhecidíssimos das genealogias micaelenses, qualquer dos antigos tratadistas genealógicos que trataram desta família. Portanto, ele começa na primeira página a tratar da figura do primeiro Visconde e vai por aí abaixo até à criancinha que nasceu no mundo. E repararão também neste livro da riqueza da informação iconográfica. Dos 6 filhos do Visconde de Botelho, tem aqui as fotografias deles todos, com todas as suas mulheres. Portanto, sob esse aspecto, deve ser a primeira vez que esta família se reúne desde que morreram. Eles, quando estavam vivos, juntar-se-iam à volta da mesa do pai para jantar. Depois cada um foi à sua vida. E cada um tirou uma fotografia, sabe-se lá onde. E só porque houve um genealogista, neste caso terceirense, que teve a trabalheira, de bater às portas de toda a gente, de levar as pessoas a desencantar do fundo das gavetas e do fundo das arcas as suas memórias, as suas fotografias, os seus papéis, para reunir isto tudo aqui, novamente temos os Botelhos todos juntos à volta da mesa da Casa de Vilhafranca. Muito obrigado. Eu estava a perguntar ao doutor que queria dizer mais algumas palavras, mas sim. Eu não sei se posso dar, não sei se alguém na assistência queira fazer alguma pergunta, geralmente alguém interessado em interrogar, fazer uma pergunta aqui ao nosso autor, ao Dr. Jorge Forjás, não sei se é o caso. Eu sempre tenho aqui uma pergunta engatilhada enquanto as pessoas estão a pensar e estão com um pouco, se calhar, envergonhadas. O livro deve explicar isso perfeitamente. Eu lembro daquela estátua grande que há em Vila Franca do Campo, no largo principal, Vila Franca do Campo, do Gonçalo Vaz Botelho. Qual é a ligação de Gonçalo Vaz Botelho, que é a quem se atribui a fundação de Vila Franca do Campo, salvo erro? Qual é, e portanto deve ser do século XV, talvez? XV. Qual é a ligação desse senhor com este primeiro Visconde de Botelho de 1813? São família. O Gonçalo Vaz Botelho foi um dos mais antigos povoadores organizados da Ilha de São Miguel. Organizados porque antes de um povoamento constante e, digamos, concebido para efeito de povoamento e de ocupação da terra, isoladamente foram um ou outro, muitas vezes até, ou algumas vezes, condenados que eram postos nas ilhas para dar início a um certo povoamento desordenado,
O Gonçalo Vaz Botelho, isto não está a funcionar, o Gonçalo Vaz Botelho foi realmente, ele e um grupo que o acompanhou, foram dos primeiros povoadores que, em 1444, desembarcaram na zona da povoação. Para isso chamar precisamente de povoação, porque foi o primeiro núcleo do povoamento de São Miguel organizado. Depois foram-se estendendo mais para o oeste e, neste caso, o próprio Gonçalo Vaz Botelho e os seus descendentes vieram a fixar-se onde hoje é Vila Franca. Foram fundadores de Vila Franca. Portanto, ainda no pleno do século XV, quartel do século XV, por hipótese. E o Visconde do Botelho, este que trato aqui, cuja descendência é tratada neste livro, é o descendente da linha primogénita e linha varonil, sempre, portanto, o filho do primeiro Visconde do Botelho, do primeiro do Gonçalo Vaz Botelho, que é o mais velho, casa, tem um outro filho e assim sucessivamente vai chegar até ao Visconde do Botelho, que é no seu tempo é o representante dos botelhos. Hoje em dia essa representação dos botelhos em São Miguel está em linha feminina, quer dizer, passou por linha feminina porque um dos filhos mais velhos do Visconde do Botelho só teve uma filha, essa filha portanto quebrou a varonia, mas não perdeu a representação, obviamente. Portanto, para responder à sua pergunta, o Visconde do Botelho era, no seu tempo, o descendente primogênito de Gonçalo Vaz Botelho. Talvez em 10 gerações, ou coisa assim, talvez umas 10 gerações. 10 ou 11 gerações. 10 ou 11 gerações. 11 gerações. Muito obrigado pelo esclarecimento. Não sei se há mais alguma pergunta. Se não houver mais perguntas, nesse caso quero... Já agora, situações de filhos da roda. O doutor falou na questão dos adotados, mas qual a relação com os conventos e com os filhos? Não sei se juridicamente eram adotados também, mas que iam ser tirados à roda. A roda era uma instituição municipal. Também havia nos conventos, mas com muito apoio da própria Câmara. A partir de uma certa altura, a partir da extinção dos conventos, é a Câmara Municipal que tomou conta disso. Não é? Até então eram os conventos. E a roda chamava-se roda, alguns aqui já terão visto rodas, nos conventos ainda existem. A terceira só há um que existe, que é no convento de São Gonçalo. Em São Miguel eu creio que há mais que um. Há um no convento da Esperança, e acho que há também no convento de Santo André, e no convento onde é o museu, e naquele lá de cima também da Vila Franca, parece-me também há. Bom, a roda era muito simples, aquilo era uma roda que rodava, é um pouco mais aquele sistema que a gente paga com dinheiro e depois dá a voltinha e vai o dinheiro para dentro. Mas, só que não se via, dava-se a meia volta, a criancinha ia para dentro e deixava de sair. E o que é que faziam normalmente à criança? Bom, porque é que havia essas crianças? Primeiro que tudo, que não havia ainda a lei do aborto e, portanto, as criancinhas nasciam. E as criancinhas nasciam, muitas vezes ficavam ligeiro, não tinha capacidade para tomar conta de criança. O que é que vamos fazer esta criança? Iam pô-los nos conventos na esperança de que alguém pudesse tomar conta dela. Muitas vezes eram filhos pura simplesmente da infelicidade alheia, etc, etc, e portanto era uma criança que não tinha destino e tal. Mas também muitas vezes eram crianças que se sabia muito bem quem eram, e quem eram os pais, e sobretudo quem eram as mães. Mas não, por razões sociais era impossível assumir aquilo. Não é? Eu posso-vos contar uma história que se passou na terceira, talvez sem citar nomes, mas que, sem citar nomes, que apesar de tudo ainda é relativamente recente e até me toca. De um caso, que é para se ver como é que se resolvem certas situações. Que às vezes também a gente hoje em dia pensa que o passado aquilo era tudo muito complicado. Como é que essa gente enfrentou um problema como este? Há duas irmãs na terceira, são filhas únicas de um casal, de um grande morgado na terceira. A mais velha é a morgada, a herdeira, vai ser a herdeira. A mais nova naturalmente. Bom, e há um outro senhor que se namora da mais nova e casa com a mais nova. Depois está casado com a mais nova, de quem tem filhos, lembra-se de se apaixonar pela mais velha, com a morgada. E não teve outra coisa que fazer senão ter uma ligação com ela que durou a vida toda. Ou seja, ele viveu com as duas. Com a mais velha, que era a morgada, ou a senhora morgada na terceira, não era uma pessoa qualquer, desconhecida, não é? Bom, viveu com as duas. E teve uma filha da mais velha. Teve uma filha da mais velha. Essa criança foi batizada, não foi posta na roda,
foi batizada em São Bartolomeu, para quem conhece a terceira, São Bartolomeu é uma família, é uma freguesia, hoje não muito distante, mas naquela altura era uma freguesia muito distante, meia rural, à escondida, foi batizada quase às escondidas e tal. Como filha de pais incógnitos, toda a gente sabia quem era o pai e quem era a mãe, foi batizada como filha de pais incógnitos, e depois foi mandada para Lisboa estudar. Criaste, foi aqui para fora, não sei bem como, mas eu conheço documentação em que ele registou quanto é que custou a educação dele, aqui em Lisboa. Isto passa-se no primeiro quartel do século XIX. E eu um dia decidi casar aquela filhinha que veio para o continente, criou-se aqui e tal. Aos 16 anos, ele casou a filha na terceira, com um homem da mais alta nobreza local, e quando ela casa essa criança com esse homem, ela ainda, no registro de casamento, ela ainda é declarada como filha de pais incógnitos. Os pais estavam no casamento. Mas é declarada como filha de pais incógnitos. Porquê? Porque o pai era casado com a outra e, portanto, não pode ser filho, não pode ser pai daquela criança, e a outra era solteira e não podia ter filhos. Bom, e, portanto, as coisas também se faziam assim. Bom, ele teve sorte, porque a mulher dele morreu. Ele casou imediatamente com a segunda. E teve sorte ele, porque ele gostava muito da segunda. Eu conheço um diário dele em que ele faz umas referências à segunda, que foi a paixão da sua vida. E foi a sorte da filha que foi legitimada e reconhecida. E, portanto, assim, e herdeira. A herdeira, que é a parte mais importante disso tudo, evidentemente. Portanto, isto é... Agora, na roda, o que é que acontecia? Muitas vezes eles punham as crianças na roda, punham quase sempre, não abandonavam a criança, não se atiravam. A criança era vestidinha, com uma coisinha, levavam um lacinho cor-de-rosa, punham uma coisinha no pulso, punham um laçarote, punham umas coisinhas. Às vezes até punham um papelinho a dizer: quer que lhe chamem Clara, ou quer que a batizem com o nome de Filipe, e tal. Bom, e aquilo entrava para o lado de dentro e era tudo registrado no livro da roda. Uma criança foi depositada às 8h25 do dia 14, aparenta ter 3 dias de vida, tinha um lacinho cor-de-rosa na mão esquerda, tinha uma coisinha amarrada no pescoço e queria que se chamassem Filipe. Bom, e o papelinho fica guardadinho. Bom, porque depois, pai ou mãe, às vezes apareciam mais tarde, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, 5 meses depois, a procurar a criança. Deve dizer, a maior parte dessas crianças morriam. Era uma mortalidade infantil enorme. Essas crianças eram amamentadas não pelas senhoras freiras, como é fácil de calcular, mas por mulheres casadas, que tinham leite para dar e a quem se dava uma esmola, quer dizer, eram mulheres que davam leite a troco de esmola. Portanto, amamentavam 2 ao mesmo tempo. A gente imagina as condições de higiene que aquelas coisas eram feitas, e depois aquilo era uma razia a morrerem crianças, às vezes 3 semanas depois de entrarem lá, não é? Mas muitas sobreviviam e iam para a vida. Eu conheço uma gente que é descendente de uma delas, que só com 20 anos é que descobriu quem eram os pais, a partir do tal registrozinho que tinha ficado do lacinho e da não sei o quê, etc. Depois a pessoa anda à procura. Que é aquilo que eu não compreendo hoje um bocadinho neste tal problema, que eu estava a brincar um pouco, mas destes filhos agora feitos por encomenda, é que nunca mais vão ter resposta à sua pergunta, é quem é o meu pai e quem é a minha mãe. É porque o tal filho de pai incógnito pode encontrar e vive obcecado pela pesquisa, e quer saber quem é. Mesmo os filhos de pais adotivos, muitas vezes querem saber quem são os pais reais deles, não é? Não quer dizer que querem viver